Olá, grande alma, mais uma vez aqui, um excelente dia para você. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. E dando aqui continuidade a esse projeto audacioso, né, e até mesmo pretensioso aqui de comentar, fazer na verdade um pequeno resumo simbólico daqueles vídeos em homenagem ao professor Hélio Couto. Ali o vídeo do Caminho das Palestras, que são 82 palestras aproximadamente, né? São 82, de 82 a 85 palestras gratuitas disponibilizadas que são pré-requisitos para que você possa ter acesso e entender cada vez mais não só a desconstrução daquilo que significa a realidade, mas também para entender a ferramenta da ressonância harmônica, que é um instrumento de desenvolvimento pessoal em que o professor Hélio Couto tem, que é fantástico. Tá, então aqui, dando continuidade, o objetivo é ser bem breve possível para que você possa ficar, até porque às vezes um vídeo longo de 40 minutos fica cansativo para você assistir. Então, esforçar-me-ei nesse sentido, tá ok? Então vamos lá, o quinto vídeo, né, que nós estamos aqui é o vídeo chamado Saindo da Matrix. Esse vídeo tem 2 horas e 18 minutos. Sugiro que você assista também e assista também esse vídeo aqui. E ali, o professor Hélio Couto, nesse vídeo Saindo da Matrix, lembrando que Matrix é uma metáfora, né, até mesmo do filme, é uma metáfora utilizada para dizer que nós estamos, assim, há um mundo em que se funciona de acordo com um paradigma, como se fosse um software de computador, né, que ele vai funcionando, que é esse mundo aqui de terceira dimensão, onde a gente responde e acha que nós somos separados, individuais, então eu sou eu, você é você, e a gente vai tentar vencer o mundo pelo suor da nossa face, falando assim biblicamente, né? E aquele outro mundo, que é o mundo da realidade, onde a gente conhece que existem mais coisas além daquilo que nós estamos fazendo aqui. Seria mais ou menos aquele ditado, né, popular, assim, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã consciência pode compreender. E aqui ele vem fazendo uma explicação específica da ressonância harmônica para que se possa entender. E um dos principais pontos assim para se entender ressonância harmônica, porque nesse vídeo o professor ele vem fazendo assim, lembrando e até mesmo compartilhando as várias incompreensões, né? Lembrando que esse vídeo é um vídeo provavelmente dos idos de 2010, né? 2009, 2010, então a realidade tecnológica era muito mais difícil entender quando eu for fazer alguns outros comentários aqui. Mas ainda assim é difícil de se entender, né? Difícil de se entender essa questão é sempre a dúvida, né? As pessoas sempre têm dúvida e se preocupam muito. Como que o professor faz isso? Como que essa ferramenta? Por que que ele descobriu e não outras pessoas descobriram? Na verdade, a gente sabe que no que se refere ao desenvolver da espiritualidade mesmo, o conhecimento é dado, basta realmente querer buscar, e também é porque é muito difícil você ter um compromisso com a espiritualidade em si, onde a meta final é a espiritualidade e não interesses econômicos, assim como é o professor. E aqui é muito importante se entender que para se entender a ressonância harmônica, precisa ter o pré-requisito de que vem sendo construído nas palestras anteriores do professor, mas como também nessas aqui que vão se seguir, de que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Essa repetição assim exaustiva, por isso que quando a gente assiste o vídeo, e se você assistir você vai ter essa impressão também, parece que o professor sempre repete, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Se você realmente tem plena convicção que entendeu isso, mas entendeu, caiu a ficha, assim como você tem certeza que você não coloca a mão no fogo porque o fogo queima, né? Então, se a gente tem um padrão repetitivo, é porque, por mais que a gente se machuque, ainda a gente não aprendeu que aquilo nos faz mal realmente no nível de profundidade, porque aquilo que nos faz mal realmente a gente não repete, e quando repete, repete simplesmente por uma fatalidade. Você só coloca a mão no fogo porque realmente aconteceu ali um acidente, né? Foi uma fatalidade você ter encostado a mão no fogo, porque o reflexo já tira. Então a gente sempre toma muito cuidado. Isso é uma metáfora que eu posso fazer, uma analogia que eu posso fazer, por exemplo, nos relacionamentos. Se uma pessoa tem um relacionamento ruim, traumático e vai de certa forma repetindo companheiros ou experiências repetitivas, isso nos dá conta de que ela não aprendeu ainda, ela ou ele, né, não aprendeu ainda realmente a ter o discernimento de que aquilo realmente faz mal para ela. Mesmo que quando termine o relacionamento, a pessoa jure de pé junto que não vai repetir mais esse padrão.
Então, eu sei disso porque eu já fui uma dessas pessoas, então posso falar, digamos assim, com cabedal, né? Com, digo, experiência prática. Então, vamos lá. Então, quando você entende que tudo é onda e partícula, que agora, nesse momento aqui, eu estou aqui experienciando esse mundo como partícula, então a minha consciência está aqui falando com vocês, mas eu posso levar minha consciência para a percepção de que também existe um campo invariavelmente conectado a um oceano primordial de energia, e esse oceano primordial de energia, que é chamado vácuo quântico, que é chamado de Deus, que é chamado de absoluto, que é chamado do Deus, do nome que você preferir, ele está interpenetrando e interconectado em tudo. Se você tem clareza e plena convicção de que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, nesse exato segundo, você deveria abandonar todo mágoa, todo ressentimento, todo rancor, todo, não vou nem dizer medo não, mas toda mágoa, ressentimento, rancor, desejo de, sentimento de injustiça, sentimento de incapacidade a respeito da existência do mundo e principalmente daquilo que as pessoas fizeram com você. Por quê? Porque se você está emaranhado no oceano primordial de energia, você precisa invariavelmente entender que qualquer ação sua que cause um reflexo que não seja direcionada ao amor, e leia-se amor, prosperidade, crescimento, porque é no amor que acontece que as coisas surgem, e esse amor que eu estou falando não é um amor só e somente sexual, onde a gente descarrega esses desejos, né? Direciona ou se compreende o amor como algo sexual, não é desse amor, é do amor muito mais abrangente, passa por esse também, mas é um amor muito mais abrangente. Então, se a gente não entender que a única forma de crescer é amando, e quem ama perdoa, não se ressente, não se ofende, ainda que eventualmente seja difícil, mas veja o que eu estou dizendo para você e para mim também. O objetivo é ter isso como um direcionamento, porque não adianta dizer que entende que nós somos partícula e onda ao mesmo tempo e você sair daqui e passar ali e ofender alguém, fingir que não viu, guardar ressentimento, falar mal, falar fofoca, ficar praguejando o mundo e todos. E aí, o próprio professor ele diz que sair da Matrix significa, primeiramente, você entender, eu e você entendermos que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. É indispensável a gente entender isso. É indispensável se você realmente sabe que tudo é onda. Veja, você não crê, porque crer, eu acredito que um filme é bom mesmo sem ver. Agora, quando eu sei, quando eu saboreio a coisa através da sabedoria, invariavelmente eu já não preciso mais de crer. O saber é um avanço, né? É uma etapa seguinte, mais profunda do crer. Ele está para além do crer. Todo mundo que sabe, em algum momento também cria. E todo mundo que crê não necessariamente sabe. Então, é importante se entender de que, se temos plena convicção, para entender a ferramenta da ressonância harmônica, é preciso entender que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. E que essa onda, né? Que é esse oceano primordial, assim como há também essa onda onde o elétron passa pela dupla fenda, ora como partícula, se a gente abrir digamos assim, só um fileto lá da parede, ele passa como partícula, porque você imagina, se você está disparando moléculas, né, numa determinada direção, só tem uma portinha aberta, o elétron interpreta que você quer que ele se comporte como partícula. Agora, se você abre duas portinhas, ou seja, dois cortes na vertical e dispara um elétron ou uma molécula, ele vai ficar assim, opa, como é que eu vou passar em dois lugares ao mesmo tempo? Né? Porque se eu sou uma bolinha, eu só vou passar em um, mas o observador quer que eu passe nos dois. Ah, então ele quer que eu me comporte como onda. Então aí o elétron, a molécula, ela passa a se comportar como onda, e aí naturalmente lá na placa de fundo, né, que fala, vão aparecer as franjas por conta das interferências construtivas. Mas tem muito vídeo falando sobre isso, é mais fácil se entender vendo esses vídeos do que necessariamente na minha explicação. Então, e aí quando você percebe que a onda transfere informação, o que o professor faz com a ressonância harmônica é pegar a informação de tudo que está, todas as informações de tudo que existe e existirá, já está dentro desse oceano primordial de energia. O fato de a gente não conseguir
acessar não significa que ela não exista, porque muitas vezes a gente está conectado, a nossa mente está conectada assim, se ninguém disse isso, então não existe. É uma coisa muito sutil, então é importante você perceber que o fato de nós não conseguirmos acessar essa informação, não significa que não seja possível, ou melhor, não significa que ela não exista. A informação existe. Agora, como que eu acesso? E aí o professor traz traz a ferramenta dizendo que a informação que você quer, ele capta essa informação, transfere essa informação à época para um CD, hoje deve ser um pendrive, alguma coisa nesse sentido, e aí naturalmente essa transferência de informação digamos assim, particular, direcionada a você, vai entrar no seu campo e vai começar a ressoar, a entrar nos microtúbulos, né, no nível micro, ou seja, no nível quântico, no nível das pequenas coisas, e essas pequenas coisas vão gerando novas conexões, novas sinapses, até que esse campo esteja, digamos assim, sintonizado nessa terceira dimensão, tridimensional, altura, largura e comprimento, né? Mundo de três dimensões, e aí a gente possa se manifestar. Mas muitas vezes você pergunta assim, como que eu vou pedir um arquétipo, ou como que eu vou pedir uma informação tal, e essa informação vai entrar no meu campo. Eu pedi a informação de um livro. Mas eu não sei o livro. Veja, isso é outro detalhe. O fato de você não conseguir ainda acessar conscientemente, no plano de terceira dimensão, a informação que foi colocada no seu campo, não significa que ela não exista. Mas muitas mudanças vão acontecendo naturalmente quando a informação entra, porque é natural. Agora, você, a gente precisa ir depurando e refinando o sistema. E com esse refinamento precisa gerar o quê? Um estímulo. E como que o estímulo faz? Gerando ações que nos aproximam daquela direção. Então é importante se entender que a onda transmite informação. E é legal você entender isso, porque quando você ouve, ou quando você vê, por exemplo, melhor dizendo, hoje é comum a gente ter aquele celular, aquele recarregador de celular, onde a gente recarrega o celular, só por encostar, né? Você coloca em cima assim do recarregador, você não precisa conectar nada, né? Você coloca em cima e ele vai recarregando o celular. Isso é muito comum, mas na época do professor isso não existia. E ele falava isso, a onda transfere informação. Como que esse celular é recarregado? Ele é recarregado por onda. Então, a onda de transferência daquele aparelho, daquele recarregador onde a gente encosta o celular em cima, transfere uma onda de informação onde a bateria do celular é recarregada. Então, leia-se, a onda transfere energia, transfere informação também, assim como transfere também para o nosso celular, onde a onda desce, né, um sinal desce, e aí consegue decodificar esse sinal através daquilo que a gente fala, ou dessas conversas assim, até mesmo aqui, né, aqui está sendo uma transferência através de onda. E aí é legal porque no mundo micro não existe passado, presente e futuro. Veja, passado, presente e futuro é uma coisa muito, às vezes a gente acha que entende, mas passa despercebido, porque é muito relativo quando você diz, porque aquilo que eu chamo de ontem, eu tenho que dar um nome, né? O que me aconteceu ontem aqui nesse plano. Ele é passado, mas esse passado foi o que me trouxe para cá, que é esse presente. E esse presente é o que vai me levar para lá, que é aquilo que a gente chama de futuro. Mas quando o futuro chega, e eu estou no futuro, hoje eu posso falar que daqui a 1 hora ou amanhã é futuro, mas quando eu chegar lá ele vai se tornar presente. Mas o que me trouxe aquele presente foi exatamente esse passado de hoje. No mundo micro, o que acontece que o professor traz? Não existe passado, presente e futuro. E por que não existe passado, presente e futuro? Porque no experimento da dupla fenda foi demonstrado que o efeito retardado do elétron. E é uma coisa muito interessante, né? Quase que realmente é uma coisa muito especial, digamos assim, descobrir isso. Porque, se vocês estiverem ouvindo, é meu filho. E é uma coisa muito especial ouvir isso. Porque depois que o elétron passa, imagine, você abriu uma fenda, disparou um elétron. O elétron passou pela fenda. Mas antes de encostar na parede de fundo, você foi lá e decidiu abrir as duas fendas. O que o elétron pensa, a consciência do elétron? O observador, ao abrir as duas fendas, decidiu que ele quer que eu passe
pelas duas fendas. Então o elétron retorna e passa como onda. Mas como que os cientistas aferiram isso? Porque eles fizeram esse experimento, dispararam o elétron passou por uma fenda, antes de encostar na parede, eles abriram duas fendas, e depois, quando eles foram analisar a parede de fundo, viram que tinham ali um padrão de franjas, né, que são justamente decorrente das interferências construtivas que causaram na parede. Ou seja, ao invés, porque se você dispara um elétron, deveria ter um traço na vertical único, mas lá tinham vários traços. A única forma disso acontecer seria se o elétron se comportasse como onda. E aqui ele também ele confronta, né, o professor Hélio também nesse vídeo Saindo da Matrix, ele confronta uma outra questão, que é a questão justamente de se entender arquétipos, porque por mais que se fale que se acredite, a gente sabe que não se acredita. E o que são arquétipos? Você imagina que o princípio de tudo é um modelo original de todas as coisas que foram criadas, são criadas e serão criadas. Porque tudo que você criamos, ou tudo que foi criado, ele passa invariavelmente por um processo mental, ele acontece primeiro na mente. Por isso que um dos princípios herméticos é que o todo, Deus, é mental, né? O princípio do mentalismo. Então, acreditar em arquétipo é você imaginar que existe um modelo arquetípico, um modelo perfeito, acabado, de todas as coisas. Então, é todo, um modelo perfeito de um celular, um modelo perfeito de um óculos, um modelo perfeito, modelos, né? Infinitas possibilidades, né? Sem se limitar também, infinitas possibilidades. E esses modelos, eles são compostos da mesma matéria que eu e você, atômico, e eles estão ali emanando uma onda de informação. Então, o que o professor faz? Quando alguém pede a ele uma informação sobre determinada coisa, o professor vai lá, antes ele sempre faz uma triagem de experimento, ele capta aquela onda, coloca aquela onda na informação e ele dispara, compartilha com você a informação que foi solicitada. Só que essa onda, e aí ele traz outra informação, ela não é medida em hertz, porque são ondas escalares, que são ondas características da física quântica, digamos assim, dessa ciência da física quântica, da mecânica quântica. Então, é uma outra forma de medir. Mas se você procurar aí também no Google, você der uma googada aí, você vai ver ondas escalares, você vai ver que existem aparelhos que você pode comprar, inclusive para colocar na sua casa, para alterar, digamos assim, a frequência vibratória da água, de alguma coisa que você queira beber, de algum elemento. Você tem aí aparelhos que fazem isso através de ondas escalares. E aí ele fala assim que um dos problemas que as pessoas têm é que elas acham que ao se fundirem a informação, nós, você iríamos perder a nossa identidade. Não a perda de identidade. Na verdade, nós nos totalizamos. Não é nem perfeição. Esse conceito de perfeição é um conceito extremamente humano e pequeno na dimensão, na perspectiva da criação. Então, é como se nós nos tornássemos totais. Nós estamos ali nos relacionando com a totalidade. Quando eu me relaciono com a totalidade e tomo consciência da totalidade, eu também sou a própria totalidade, mas guardada a minha experiência única de observar e experienciar a própria totalidade. Eu sou o todo, mas ao mesmo tempo eu sou partícula, ao mesmo tempo eu sou um fragmento do todo. Então, mas dentro desse fragmento do todo eu tenho todo o potencial do oceano. Dentro de uma gota existe o potencial do oceano. A gota não é o oceano, mas existe o potencial. Quando ela se dilui no oceano, ela passa a ser também o oceano, porque você já não consegue mais ver a gota individualizada, mas ela não perde a sua consciência. Então, é só a informação que é passada que se funde. Então, se você pedir o arquétipo do professor Hélio Couto, por exemplo, naturalmente você vai acessar essa informação no seu campo, mas você não vai se tornar o professor Hélio Couto. Você vai guardar suas particularidades, as suas singularidades, a sua forma de ser, a sua forma de agir, porém vai exigir de você o quê? Responsabilidade, porque a quem muito tem, muito lhe será cobrado. Então, se você agrega um conjunto de informação no seu campo e nada faz com isso, naturalmente você vai ter responsabilidades em razão dessa omissão.
Então, terminei aqui, né, o quinto vídeo saindo da Matrix, e agora a gente vai entrar também numa casadinha, né, que é o sexto vídeo, chamado o sexto degrau aqui, né? E o sexto degrau, ele tem um vídeo longo, né, de 2 horas e 48 minutos. E ali, no sexto degrau, o professor Hélio Couto, ele traz ali uma abordagem, esse vídeo, para quem entende, é um vídeo que extremamente, digamos assim, claro que o professor fala de uma forma bem simples, para se entender, com muitas metáforas, mas ele dá ali muitas verdades esotéricas a respeito da realidade, né? Então, ele está sendo até gentil quando ele tá ali falando, ele vai explicando como é que acontece do outro lado, o que é os vampiros, né? Como é que acontece com o Ki, ou Chi, né? Que são a energia que dá vitalidade a esse corpo físico, né? E que nos faz permanecer aqui, digamos, com esse corpo físico. E aí o professor diz, ele começa esse vídeo chamando o sexto degrau, porque ele faz um paralelo com a posição da humanidade. Hoje, né, nós estamos aí alcançando 8 bilhões de seres, né? Existe aí, se você quiser contar, existe aí um contador da população mundial. E o curioso é que quando você vai ver, se você for ver, né, todo mundo fala, tem mais homem, tem mais mulher, etc e tal, mas há uma consciência, uma ciência, né, que curiosamente fala assim, quando você vai ver o número de população mundial, existem 50,4 mais ou menos homens e 49,6 mulheres, ou seja, quase 50-50%, né? 50% de homens e 50% de mulheres. Como que acontece isso no planeta? Como que se nasce matematicamente duas forças tão complementares e equivalentes, né? Por que não tem 80% mais homem e 20% mais mulheres? Por que tem 50-50? Porque realmente existe alguém, né? Não alguém com forma, mas uma consciência que colapsa e determina que as coisas sejam equilibradas, como tudo no planeta. E por isso que a gente precisa ser equilibrado. E aqui o professor traz uma referência de um grande psicoterapeuta, né, psicólogo transpessoal, Abraham Maslow, um americano, que ele tem aí, ele é famosíssimo, né? Ainda vai ser ainda mais estudado mais para frente, mas ele são assim como Jung e outros assim, né, são pessoas que deixaram um legado no século passado, mas que serão ainda revisadas e reconhecidas ainda nos séculos vindouros, né, nessas próximas décadas. Mas o Abraham Maslow tem uma pirâmide de Maslow, né, que foi fantástica, que ela é utilizada em todas as áreas do saber, administração, economia, direito, qualquer área se aplica a pirâmide de Maslow, nas áreas da psicologia propriamente dita, que são os 5 degraus de Maslow, né? E o Maslow, você imagina uma pirâmide, então, e Maslow trouxe algumas coisas referentes a respeito do desenvolvimento da pessoa. Então, se você lembrar de uma pirâmide, você vai ver que a base da pirâmide sempre é a base mais larga, né? E aí a pirâmide ela vai crescendo até que esteja no seu cume, é a parte ali onde tem o menor conjunto de pessoas. E aí ele vem dizendo, o professor vem dizendo, bem, você imagina num mundo de 8 bilhões de pessoas, onde 1 bilhão praticamente está na base, no primeiro degrau da pirâmide de Maslow. Qual é o primeiro degrau? Fome, subsistência, é realmente fome. E o que isso acontece quando você tem fome e subsistência? Dificilmente, se você já ficou com fome, a gente até fala assim, fome gera violência, né? E se você já ficou com fome, você pode perceber que você não pensa em outra coisa, né? Você só pensa em se alimentar, obter energia, você só pensa em saciar essa fome, essa sede. Então, quando você tem fome e sede, você não consegue estar ouvindo esse vídeo aqui, você não consegue estar pensando em outros pontos, você não consegue entender o que tudo é átomo e partícula, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, você não consegue se colocar à disposição para que você possa entender, porque biologicamente o seu corpo, essa interface entre o mundo, digamos assim, um mundo mais sutil, que a gente chama de espiritual, e esse mundo mais físico, é utilizado por esse corpo. Esse corpo é como se fosse uma ponte que permite com que a nossa energia do plano espiritual consiga se manifestar aqui. Uma vez que eu perca esse corpo, eu continuo vivo, né? Porém, sem essa interface. Logo, eu não consigo me comunicar aqui. Isso tem sérias implicações, né? Muitas implicações. Então, o primeiro degrau é a fome. Então, se você tem aí praticamente quase 1 bilhão, 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 200 mil pessoas hoje
passando fome, ou com alguma insegurança alimentar, ou até mesmo se preocupando com o que vai comer, não necessariamente passando fome, mas come e sempre com receio do que vai comer, ou seja, toda a consciência biológica, toda a consciência da pessoa está voltada para essa sobrevivência e a sobrevivência dos seus, fica muito difícil as pessoas conseguirem dar o próximo salto, né? Elas conseguirem realmente se preocupar com o quê? Com aquilo que ele chama de segundo degrau, que é sexo e relacionamento. E aqui o próprio professor diz, bem, nesse degrau aqui como é que estão? Nesse degrau aqui nós temos outros 5 a 6 bilhões de pessoas, né? Nós temos aí 1 bilhão e pouco praticamente passando fome, quase 6 bilhões aí dentro desse patamar de sexo e relacionamento. E se você for parar para pensar, você não precisa ser nenhum terapeuta assim para adivinhar que quando a pessoa vem compartilhar um problema com ela, você pode até já lançar assim, vem cá, então vamos lá, qual é o seu problema? Antes de você me falar, eu vou dar 2 opções possíveis. Primeira opção, seu problema é dinheiro, né? Porque dinheiro é subsistência, primeiro patamar, fome, né? Fome, saciar a fome, proteção, abrigo, né? Fome. Aí a pessoa vai lá e fala, não. Aí você já pode lançar então. Bem, se não é dinheiro, então é sexo e ou relacionamento, né? Acabou. Você vai ver que a maioria, é provável que o seu problema seja esse também, né? Que a gente vive nesse patamar assim. Então é sexo ou relacionamento ou é dinheiro. A maioria, faça uma entrevista aí ou passe a observar no seu entorno, você vai ver que sempre vão girar em torno desses problemas. E aí você vê, então se você tem 1 bilhão de pessoas praticamente nessa situação do primeiro degrau, que é fome, mais 6 bilhões de pessoas envolvendo nesse segundo degrau, que é sexo e relacionamento, como que se vai se atingir o sexto degrau? E o que é o sexto degrau? Essa metáfora que o Hélio utilizou do sexto degrau como uma escada crescente de ascensão que nós vamos fazendo evolutivo. O sexto degrau é a fusão com o divino. Se tornar, a gota se fundir com o oceano e naturalmente permanecer gota, mas com a consciência do oceano. A gota é o próprio oceano, mesmo se percebendo ainda na sua singularidade de gota. Então, como que se alguém está preocupado com sexo e relacionamento, que não conseguiu superar por conta de muitos tabus, né? Porque sexo, até mesmo aqui no Brasil, é um tabu, não tem jeito, né? Você não pode falar, se quando fala é mal interpretado. Então, realmente o fato das pessoas, digamos assim, dizerem que falam de que sexo está muito mais aparecendo hoje em dia, muitas vezes o sexo ele aparece muito mais como algo pervertido, algo perdido, algo de uma excessa de luxúria, de um excesso de excesso, do que realmente com uma compreensão do seu potencial criativo e espiritual que tem o sexo. Então, naturalmente, se a pessoa não consegue ultrapassar o segundo degrau, que é do sexo e relacionamento, como que ela vai pensar em se fundir com tudo? Porque ela naturalmente já vai pensar, opa, se eu me fundo ou se eu me torno um com Deus, eu não vou poder mais fazer sexo. E aí que o professor vem trazendo isso numa grande loucura, porque você tem lá Jesus, né? Yeshua Ben Pandira, é o nome esotérico de Jesus, né? Daquela pessoa que a gente chama de Yeshua. Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus, e o primeiro e grande mandamento, né? O primeiro grande mandamento é buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão dadas. Todas as outras coisas vos serão dadas. E todas as outras coisas vos serão dadas, o sexo se inclui, porque se o sexo não se incluir dentro desse conceito de todas, então há muitas coisas, salvo, né? Então, no primeiro grande mandamento não tem exceção, mas é difícil se entender isso e se compreender que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, inclusive, né, a sexualidade, porque está dentro dessa palavra teudeo, né? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então há também um grande medo. E aí, né, então se você tem aí 1 bilhão de pessoas no primeiro degrau da fome, 6 bilhões de pessoas nesse segundo degrau de sexo e relacionamento, nós temos o terceiro degrau, que é poder. O que é poder? Informação é poder. Então, poder. E quando você tem poder, quando você tem informação, o que acontece naturalmente? Você tem poder de escolha, né? Liberdade, digamos assim, dentro desse plano
capacidade de escolha. Quanto mais capacidade de escolhas você tiver, mais feliz você vai ficar. Por exemplo, você está aí na sua casa agora e você quer fazer uma viagem. Quanto mais escolhas você tiver para lugares viajar, mais feliz você supostamente vai se sentir. Quanto menos escolhas, menos liberdade você tem. Então, poder barra informação te dá o discernimento de você ter escolhas. E isso significa para dois grandes tipos de pessoas, né? Um filósofo que o Hélio cita, ele diz o seguinte: só há dois tipos de pessoas no mundo felizes, né? Os demônios, né? Os demônios, digamos assim, e as pessoas de poder. Por que ele fala isso, os demônios e as pessoas de poder? Relativamente felizes, né? Porque ele diz que os demônios, eles podem escolher, eles sabem o que estão fazendo, eles não estão assistindo, né? Só digamos assim, na plateia, na arquibancada assistindo. E tem aqueles que buscam o poder, que são aquelas poucas pessoas aí no mundo que ocupam posições de poder, né? Políticos, etc e tal, ou posições assim dentro de um nível empresarial que adquire uma posição de poder, onde ela determina ali, escolhe para a grande massa de pessoas o que deve ser feito. Então veja, existem pouquíssimas pessoas no mundo, né, comparadas às outras, porque, como o professor diz, 90% da população mundial só assiste. Ela não está nem lá, nem cá. Ela só está ali assistindo o que essas pouquíssimas pessoas fazem. Então nós temos aqui o terceiro degrau, que é poder. No quarto degrau, o que acontece? Depois que você adquire informação, capacidade de poder, né, capacidade de escolha, capacidade de gerir, naturalmente essa informação ela tem que ser desenvolvida e ela tem que ser maturada através do autoconhecimento, porque leia-se, a informação ela é neutra. Qualquer pessoa que busca a informação, ela vai conseguir adquirir essa informação. Então, seja um ser que vai utilizar para o mal, né? Porque o que é mal? É a ausência de bem. E ele até traz isso, conceito filosófico, né? O mal não tem existência própria. Assim como a luz, no conceito de física, é a ausência, na verdade, perdão, a escuridão na física é a ausência de luz, porque quando você está em casa, você pode fazer um teste assim, você está lá, entrou no seu quarto, está tudo umbreu, quando você acende a luz, você vê que não tem briga entre a luz e a escuridão, só vai existir escuridão ou sombra onde a luz não chega. Então a escuridão nada mais é que a ausência de algo, é um conceito negativo, assim como o mal nada mais é que a ausência de bem, porque ele não tem existência própria. Então, quando você adquire informação, naturalmente essa informação vai maturando e a depender de um ponto de maturação, você vai para o quinto degrau, né? Que o quinto degrau é a espiritualidade. Algumas pessoas, né, muitas pessoas, não tantas pessoas comparadas à própria população mundial, também estão nessa espiritualidade, galgando, fazendo com a melhor das boas intenções, fazendo todo o trabalho sendo desenvolvido, mas aí ainda mais um trabalho, né, porque a evolução não acaba nunca, o crescimento não acaba nunca, há mais um degrau, que é o sexto degrau, que é a fusão com tudo, onde eu, você, nós nos tornamos a própria manifestação do divino na Terra. Nós co-criamos absolutamente, instantaneamente a nossa realidade. Então pensou, aconteceu. Né? Aqui nessa dimensão nós fazemos isso porque o professor já vem dizendo que os pensamentos e os sentimentos eles são algo concreto e muitas vezes a gente vem colapsando a função de anda e retroalimentando situações que realmente vão nos causar problema. Então, tudo isso que o professor nos traz, nada mais é do que ele deixa claro isso também, que a referência não é um achismo, o professor Hélio acha que é isso. Ele deixa bem claro isso, que na verdade tudo isso são experiências práticas, são confirmações práticas da experiência dele, seja através, né, das projeções, das viagens astrais, sejam através das iniciações que o professor passou e alcançou determinados patamares, apesar de ele ser bem modesto, né? Então, e aí ele traz nesse sexto degrau a dificuldade que é de se questionar aquilo que a gente chama de realidade, né? O conceito de realidade. Naquele filme, numa série da Netflix chamada Dark, a gente vê ali que existe um trânsito entre passado, presente e futuro, como se fosse um túnel, né? Existe ali uma usina nuclear, essa usina nuclear gerou uma capacidade de energia que alterou o campo daquela região,
Então, toda vez que eles abrem uma determinada porta, eles conseguem atravessar as dimensões. Porque, na verdade, não é uma máquina, é simplesmente um atravessar de uma dimensão, porque é uma onda ali direcionada, né, um campo vibracional por conta daquela energia nuclear que alterou o campo, o espaço-tempo, o tecido espaço-tempo daquela região, permitindo em que eles façam essa transição entre mundos que estão acontecendo, coexistindo paralelamente ao mesmo tempo. E são múltiplas realidades coexistindo ao mesmo tempo. E aqui, quando a gente vai perceber, quando a gente estuda, a gente sabe, por exemplo, que existe um duplo, né? Um duplo do planeta Terra, exatamente igual, né? Então, se você já acordou e você já teve a sensação que estava andando pelo planeta Terra, inclusive andando pela sua rua, pelas suas casas, etc e tal, é porque existe realmente um duplo de tudo. Existe duplo, um duplo meu que funciona, que tem capacidade de funcionar nesse plano mais sutil, né? Nessa outra dimensão, digamos assim. E aí, ele diz assim, faz essa crítica, né? E faz essa lembrança de como que é quando vários físicos, PhDs, doutores, começaram a criticar a realidade, né? Fazer uma crítica daquilo que se conceita, né? Como Fritjof Capra, eu tenho aqui tem alguns livros dele, mas o tal da física, e no filme Quem Somos Nós, que tem lá Hubert Sheldrake, vários outros, né? Que tem vários livros escritos assim, que quando eles começam a criticar a realidade, aquilo que a gente chama de realidade, ou seja, a fim de demonstrar que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, e qual é a implicação disso? É que se eu e você somos ondas e partículas ao mesmo tempo, a partir do momento que você está me assistindo aqui, se você chegou até aqui, está acontecendo um emaranhamento. Tudo aquilo que você pensa sobre mim, tudo aquilo que eu estou aqui vibrando para compartilhar essa informação está tendo uma interação, um entrelaçamento, um envolvimento. Então nós estamos interconectados. Se eu ou você, a gente atira ou agride um ao outro, seja verbal, né, nesse sentido assim, através até mesmo nos pensamentos, nós estamos aí atuando, digamos assim, agindo contra nós mesmos. Porque se nós somos uma onda imersa no oceano primordial de energia, quando eu firo essa onda, eu firo a mim mesmo, porque por mais que eu tenha singularidade, eu sou o próprio oceano, eu sou a própria gota experimentando o oceano, sendo o oceano. E aí ele vem dizendo que, que a importância, e criticando a importância das pessoas se decidirem, né? Se decidirem a se fundir com o todo, a realmente se envolver com o todo. Então, essas eram aí aquilo que estava apto a compartilhar, mais o vídeo do professor Hélio depois eu quero compartilhar com vocês mais alguns detalhes, assim, algumas explicações desse vídeo, Sexto Degrau, principalmente no que se refere aos fenômenos esotéricos ali, que ele fala por trás de como é a outra realidade, né? Então vale a pena ali dar uma assistida. Para aqueles que não têm ainda, fique tranquilo, dá um pouco de medo, eu entendo assim, né, que eu já passei por isso, mas depois quando vem o discernimento você vê, a coisa é séria, realmente não é brincadeira, e a gente não deve brincar com o nosso tempo que estamos aqui, porque realmente no plano das outras dimensões não existem alimentos, né? Se alimentam de energia, e a principal energia é o Ki, ou Prana, né? Que a gente fala que é essa energia que mantém e sustenta essa interface, digamos assim, que é esse corpo físico, para que a nossa alma possa se manifestar aqui. E como que isso é abençoado. Então, meu irmã, grande alma, termino por aqui, e o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, e até a próxima.